Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma aula de inglês do CMSP. Hoje a aula vai ser novamente com a professora Patrícia. A professora Patrícia é professora de inglês da rede e o assunto da aula hoje nós vamos falar o que tem na escola, tudo que tem a ver com a escola. Meu nome é Graziella, sou técnica de formação da EFAP e agora eu vou passar a palavra para a Patrícia para nós começarmos a nossa aula. Produção, coloca os slides, por favor. Tá? Pode aparecer. Eu já abri. Good afternoon, teachers and students. Na nossa aula de hoje, como a teacher Grazi adiantou, o tema em inglês é at school, ou seja, na escola, conhecendo objetos, ambientes e formas de se comunicar. Dentro desse tema geral, ainda vamos falar um pouquinho sobre a parte de vocabulary, ou seja, vocês vão aprender ou recordar os objetos, os lugares e as pessoas que fazem parte do ambiente escolar. Vamos abordar communication goals, ou seja, para que é que eu uso isso dentro de uma conversa. E na parte Grammar Topics, nós vamos falar a respeito de Modal Verbs e também das nossas Question Words. Relembrando que nós conversamos sobre essas Question Words na aula anterior, mas vocês vão perceber que é sempre um tema recorrente, é necessário repetirmos. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Bom, nós utilizamos esse tipo de vocabulário com muita frequência na nossa rotina, no nosso cotidiano, principalmente quando nós estamos dentro da sala de aula, ou seja, no ambiente escolar, e precisamos nos comunicar, os teachers com os students com os teachers, e entre eles, né, a conversa entre classmates. O que seriam classmates? São os colegas de sala de aula. Nós vamos falar também como podemos pedir permissões dentro da sala de aula. Eu procurei trazer um pouco da rotina que eu vivencio e que os students também sempre perguntam no começo do ano letivo, para que a gente tenha alguns combinados dentro de sala de aula. Digamos assim, que seria um pequeno manual da sobrevivência na sala de aula. A outra coisa que nós vamos aprender é como realizar perguntas, né, específicas dentro desse tema. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Nós teremos agora uma pequena interação, será a nossa primeira interação. E eu gostaria de ouvir de vocês o que é que vocês já conhecem dentro do vocabulário de língua inglesa e que faz parte do cotidiano escolar. Quais objetos, por exemplo, vocês já ouviram falar em inglês e contem para nós. Vamos agora dar aquele nosso tempinho, aqueles nossos 5 minutinhos, vocês vão interagir e nós voltaremos com as interações de vocês.
Oi, gente, estamos de volta. Eu estive olhando aqui o nosso chat enquanto vocês escreviam. Bastante comentários de professores, bastante comentários de estudantes. Eu tenho vários comentários a fazer, Patrícia. No nono ano, vou começar com o nono ano, tá? O Thalisson falou pencil, pen e chair. A Mirella falou house, chair, sock, pants. O Vinícius, do nono ano, bed, car, water, eraser. No sexto ano, nós tivemos contribuições do Júlio, que falou ventilator, table e pants. No oitavo ano, o Anthony falou book e notebook. Ainda no oitavo ano, nós tivemos a contribuição da Lara, que falou duas coisas que eu gosto, food e chocolate, além de glass. A Luísa também, a Luísa é do sétimo ano, ela falou pijamas. Entre os professores, o professor Claudinei deu um hello, prof. A Júlia, do primeiro ano do médio, falou classroom. Classroom é uma palavra que está em moda, né? A gente o tempo inteiro fala do Google Classroom, né? Que é uma forma de interação aqui dos professores com os estudantes. A Liza falou book. O Rafael, do terceiro ano, né, também falou teacher class, notebook, pen. A Beatriz, também do terceiro ano, falou homework, teach, study. O Eduardo, do terceiro ano, tem bastante participações do terceiro ano do médio, bem feliz com as participações de vocês. O Eduardo falou learning. A Samara falou teach, teacher, chair, students. A professora Cássia falou notebook, book, eraser, chair, desk, pen, pencil, blackboard, ruler, color pencils, sharpener, table, bastante contribuições. O professor Claudinei falou sport gym. O professor Davi, trailer student, book, teacher, class. A Giovana, do primeiro ano do ensino médio, falou class, classroom, school, pencil, notebook. A Júlia falou do segundo ano, falou pen, notebook, book. No EJA, estou gostando de ver o pessoal da EJA, temos contribuições. A Janete, do EJA, falou assim, thank you, teacher, discipline name. O professor Carlos falou o seguinte, I like the word backpacker. E temos aqui uma série de contribuições, eu não vou ficar repetindo, perdoem-me se eu não falar do nome de todos, mas, Teacher Patti, o que mais aparece aqui são materiais escolares mesmo, eraser, sharpener, notebook, blackboard. E aí, prof, o que você me diz? Bom, Teacher Grazi, em primeiro lugar, thank you very much for your participation. Congrats to everybody, ou seja, estão todos de parabéns. Essa turma da aula de hoje está afiadíssima. Quase todos aí mencionaram inúmeras palavras, né, que têm a ver com a escola, incluindo verbos, incluindo objetos, pessoas, né? Mencionaram sobre a matéria. Bom, então nós vamos passar para o próximo slide e eu vou mostrar para vocês uma divisão de mapas mentais que eu fiz por temas, para a gente não se confundir, ok? Por favor, o próximo slide. Então, esse mapa mental, ele está se referindo aos principais objects da sala de aula, né? Eu ouvi praticamente 100% das palavras que estão aí, né? Na interação do chat de vocês. Ou seja, o pencil, que é o lápis, blackboard, que é a nossa lousa tradicional,
Lembrando que a gente até pode usar as variações whiteboard, greenboard, dependendo de como que é a lousa da sua escola. Ruler, que é a régua, sharpener, que é o apontador, o book, que é super famoso, é o livro, o notebook, no nosso caso, em inglês, vejam só, é somente caderno, tá? Pen, que é caneta, crayons ou color pencils, como uma participante do chat falou, que são os lápis de cor ou o giz de cera, eraser, que a gente vai também ter uma variação na fala da língua inglesa, que pode ser rubber, que é a borracha, pencil case, essa eu não lembro de ter ouvido, que é o estojo, scissors, são as tesouras, backpack, o professor falou que gosta da palavra backpacker. Backpacker é um mochileiro e backpack é a mochila. Desk, que seria a nossa carteira. Aqui eu não coloquei, mas uma das pessoas no chat falou da chair, lógico, para a gente poder se acomodar, né? E agora a gente vai dar uma olhada no slide seguinte, que também tem a ver com essa parte vocabular. Vejam só, nesse caso aqui, nós vamos nos referir a places, ou seja, os ambientes, os lugares que a gente vê dentro de uma escola. Bom, nós temos a classroom, como a teacher Grazi falou, hoje em dia nós já temos até a virtual classroom, que vocês utilizam, tá? Para a gente se comunicar remotamente. Nós temos library, que é uma biblioteca, ou como a gente costuma chamar, mais frequentemente dentro das nossas escolas, pode ser a sala de leitura, né? Aquele local onde existem os livros e a gente tem um ambiente agradável para estudo. School hall, que seria o local da entrada da sua escola. Depois nós temos o principal's office. Veja só que interessante essa palavra em inglês. Principal é bem parecido com a nossa palavra principal, certo? Na língua portuguesa. Pois é, quem é principal, na verdade, dentro da hierarquia escolar, é a figura do diretor escolar, tá? E vocês vão, frequentemente, quando assistirem a filmes, por exemplo, desenhos, vocês nunca vão encontrar a palavra director, tá? Director é para diretor de empresas e principal é para diretor escolar. Nós temos também o Computer Lab, que seria a sala de informática, né? Então é um laboratório onde nós temos os computadores, certo? Para vocês frequentarem e utilizarem aí toda essa metodologia bacana virtual. Um local que sempre tem que existir em qualquer edifício, certo? O nosso bathroom, que é o banheiro. No caso da escola, nós temos normalmente os pátios, que a gente pode chamar de schoolyard. Algumas escolas possuem o que a gente chama de changing room, que seria um vestuário, né? E aí a pessoa faz a educação física e normalmente anexo ao banheiro ela encontra esse vestuário. Nos filmes americanos a gente vê bastante, né? Nós temos o teacher's room, que seria a sala dos professores, né? Que os professores se reúnem e é onde eles guardam todo o seu material. Temos sports court, que seria a quadra para fazer as aulas de educação física. E temos outros labs, por exemplo, eu posso citar Chemistry Lab. Algumas escolas têm o seu laboratório de química para fazer as experiências. Outras têm o Biology Lab para fazer tudo que tem a ver com a matéria de biologia, né? Às vezes olhar um microscópio, enfim. Existem algumas que têm, principalmente para os pequenos, music room,
para fazer todas aquelas atividades musicais. Agora vamos dar uma olhada no próximo slide. E nesse próximo slide, nós vamos encontrar um vocabulário pertinente a people, né? Quem seriam essas pessoas que frequentam o ambiente escolar? Em primeiro lugar, os mais importantes, que são os nossos students, né? Sem os students não tem teachers, certo? Então, nós poderíamos dizer students, teachers, né? A principal, que a gente já esclareceu que seria o diretor ou a diretora da escola. Se quiser falar vice, pode falar vice principal, né, que seria o vice-diretor ou vice-diretora. Aquela pessoa que acompanha o cotidiano dos estudantes todos os dias, que é o inspector, tá? Que no nosso caso, na rede, a gente fala que eles são nossos agentes de organização escolar. E temos também algumas pessoas que fazem um suporte muito importante dentro da escola. Podemos falar, por exemplo, a School Lunch Lady, ou seja, a gente costuma falar, assim, num contexto bem informal, que seria a tia da merenda, certo? Temos as secretaries, né, que são as pessoas que ficam fazendo o trabalho da secretaria. Temos as cleaners, que a gente também fala com carinho no coração, que são as nossas tias da limpeza. Vamos, então, passar para o nosso próximo slide. Por favor, vamos mudar de slide. Bom, agora nós vamos ter uma segunda interação com vocês e eu gostaria que todos pensassem e respondessem, mas não se preocupem em responder em inglês. Respondam em língua portuguesa mesmo. Quais são as perguntas mais frequentes, mais comuns que nós, professores e estudantes, né, fazemos dentro desse ambiente escolar? Por favor, contem para a gente no chat, enquanto a gente vai passar aqueles 5 minutinhos para vocês irem escrevendo.
Oi, gente, estamos de volta com as nossas interações. Eu estou aqui olhando o nosso chat, eu vi que houveram bastante contribuições, estou vendo uma boa participação aqui, viu, Teacher Pat? Mas antes de ler as interações, eu queria falar uma coisa. Quando você falou do que tem na escola, né? Falou do Chemistry Lab, das classes, de todos os ambientes escolares, você não falou do Physics Lab. E o Physics Lab é um ambiente muito importante, porque muitas escolas têm basicamente 2 laboratórios. O Chemistry, que serve para Química e Biologia, e o Physics, que vai para Física e Matemática. Viu, Teacher Pat? Fala de todos os ambientes escolares aí, hein? Bom, eu vou começar a dar uma lida aqui nas nossas interações, né? E fazer comentários. O Tiago, do 9º ano, falou o seguinte: Teacher, que legal, você de novo. Então, ele está elogiando a sua aula aí, hein, Paty? O Henrique, também do 9º ano, falou uma frase que os meus estudantes diziam muito ano passado. Eu lembro muito disso. O que tem de merenda hoje, né? Principalmente nas aulas anteriores, ao horário de almoço, ao horário de intervalo, né? Fica todo mundo atiçado aí para saber o que tem para comer. A Luara, do 9º ano, falou que horas são. Também isso acontece direto, né? Todo mundo quer controlar o tempo dentro da escola. O Tiago, do 9º ano, falou assim: Can I have some water? A Vivian, do 9º ano, falou: What time is it? No 1º ano do médio, nós temos a contribuição da Samira, que falou: Como é que vocês estão? No 2º ano do médio, o Augusto falou assim: Prof, posso ir ao banheiro? E ainda colocou kkkk. Essa é a frase mais comum dos estudantes, né? A gente nunca sabe quando vocês, estudantes, realmente querem ir ao banheiro ou quando vocês querem dar um tempo da aula da gente, né? A Gabriela, do 2º ano do médio, falou assim: Estão entendendo? Alguém tem dúvida? Terminaram a lição? Tudo bem? Isso são frases de teachers, né? A professora Ana Paula falou assim: Can you help me? A professora Verusca falou o seguinte: Can you lend me? O professor José falou o seguinte: Silence, pay attention. O professor Carlos falou assim: Como vocês estão se sentindo hoje? Sempre faço essa pergunta. Verdade, Carlos. Eu também sempre fazia essa pergunta para os meus estudantes. A Giovana, do 1º ano do médio, falou assim: Teacher, I don't know, workbook, please. Ela até escreveu workbook errado. A palavra workbook, Giovana, é com O só, não com 2, como você escreveu aqui. O professor, o Paulo, do 2º ano do médio, fala assim: Quando entrego a lição, já pergunto que nota tirei. Engraçadinho, né, Paulo? O professor tem que ser máquina. O Levi, do 3º ano, falou o seguinte: Eu posso ir ao banheiro? Posso beber água? Por quê? Os professores também perguntam muito sobre quem faz a lição de casa. Verdade, né? A Samara, do 3º ano, também fez o seguinte comentário: que os professores falam muito isso. Fizeram a lição de casa? Acho que essa é uma das frases mais comentadas por nós professores, né? O Rafael, ele falou assim: May I go to the restroom? Certinho, Rafael. A Samara também perguntou: Como foram as suas férias? A Janete, do EJA, perguntou: Qual o seu nome? O professor Paulo falou o seguinte: What are we eating today? A professora Verusca falou o seguinte: Did you do your homework? E o professor Lázaro falou o seguinte: Do you like this school? O que é interessante aqui, Teacher Pat, é que alguns professores colocaram aqui no chat, entre outros que comentaram aqui, exatamente as frases que os estudantes dizem, que nós, professores, costumamos dizer. Então,
Tem muitas contribuições, eu vou parar um pouquinho de comentar e deixar a teacher Patrícia falar um pouquinho, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Teacher Grazi, então, em primeiro lugar, I'm sorry, eu me esqueci do laboratório de física, tá? Mas nada contra a matéria, viu? Bom, eu queria também agradecer bastante que vocês estejam nos acompanhando sábado a sábado, aqui no CMSP, sempre com uma aula mais dinâmica, diferente, não é mesmo? E esse assunto, ele é um assunto muito querido de todos nós, porque ele tem tudo a ver com a nossa realidade. E eu percebi que, novamente, as interações foram muito boas, as construções, as frases em inglês também foram perfeitas, né? O pessoal hoje está afiadíssimo. Então, vejam só, né? Algumas pessoas falaram sobre o workbook, que eu não mencionei no nosso vocabulário, mas para a disciplina de língua inglesa, é muito comum que, juntamente com o livro didático, a gente tenha um livrinho mais fino chamado workbook. Muitos livros são feitos dessa maneira, tá? Então, daí é que veio, que é o livro de exercícios, na verdade. E homework seria a nossa lição de casa. E a construção que vocês fizeram está perfeita. Did you do your homework? Tá? Outra coisa que chamou a atenção é que em aulas anteriores aqui no CMSP, nós falamos bastante a respeito dos greetings. Vejam que esse vocabulário de greetings, ele sempre vai servir para introduzir as falas das pessoas. A gente sempre vai resgatar lá do nosso arquivinho. Vamos pensar que o nosso cérebro é um file, né? É um arquivo de um computador. Então, sempre que necessário, nós vamos puxar aquele arquivo e vamos lançar mão daquele vocabulário que a gente já aprendeu. Vocês mencionaram, por exemplo, what's your name? No início do ano letivo, tanto professores quanto estudantes não se conhecem. E essa palavra é bastante comum. Vocês também perguntaram sobre férias, né? Então, férias, a gente fala vacation. How was your vacation? Que mais que vocês falaram que eu achei bastante interessante? Uma expressão que fica muito na boca de professores, eu acho que é a minha preferida, pay attention, que é preste atenção. Alguns se lembraram do silence, please, né, para ser mais assim educado, não ficar muito impositivo, né? Então, silêncio, por favor. Outra coisa, vocês se referiram àquele momento quando os estudantes assistem, então, uma explicação, digamos, teórica, e o professor pergunta, any doubt? Ou seja, você tem alguma dúvida, né, que é para a pessoa se expressar. E também o momento em que o professor, lá no final da aula, quer saber se todos realizaram as suas atividades, as suas tarefas de sala. E ele pode simplesmente perguntar, did you finish? Certo? Ou então, finished? E tudo bem. Agora, nós vamos entrar, por favor, vamos mudar de slide. Então, eu trouxe para vocês algo que vocês mencionaram nessas construções e que seria o que a gente chama na língua inglesa de modal verbs. Eu posso até traduzir isso por verbos modais. Então, para que eles servem? Eles são frequentemente usados para que a gente peça permissão, né? Então, dentro de um ambiente de sala de aula, é elegante que, num momento de uma necessidade, quero ir ao banheiro, necessito beber água. Então, a gente vai recorrer a essas duas palavrinhas, o can e o may, tá? O can, ele é muito frequente, o may é um pouco mais formal, mais elegante. Então, vamos ver os exemplos. Can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro?
Eu posso até acrescentar a palavra please no final, que não há problema, né? Cada vez mais aquelas magic words da educação, né? Depois, may I close the door, teacher? Então, posso fechar a porta, professora? Agora veja esse que eu trouxe para vocês, uma palavra que eu acho interessante, que seria um verbo, né? Can you lend me your eraser? Que é muito comum, né? Dentro do ambiente de sala de aula, um colega emprestar material para o outro. Só que para o inglês, essa palavra, ela, na verdade, são duas palavras com sentido muito parecido, mas veja só. No caso, a minha dica é o seguinte, o lend é emprestar no sentido da pessoa que está cedendo o material. Então, se eu estou emprestando a borracha que é minha para a teacher Grazi, então eu estou lending. Agora, se eu peço a borracha que a teacher Grazi possui, porque eu preciso apagar um erro, então eu vou falar borrow. Can I borrow your eraser? Ok? Vamos então passar para o nosso próximo slide, por gentileza. Bom, eu resgatei o meu mapa mental, que vocês sabem que a gente sempre vai voltar nele, em se tratando de question words. Vamos lembrar, então, em inglês, a gente tem aqui as palavras que começam com W. São 5 Ws e 1 H. Quais são essas palavras? Seriam what, quando eu quero saber o quê, where, quando eu quero saber onde, when, quando eu quero saber quando, why, quando eu quero saber o porquê de alguma coisa, e esse why não vamos confundir com o porquê da resposta, ele é sempre de pergunta, o da resposta é o because. E temos também o how, que é o como. Na semana passada, a gente conversou bastante a respeito do how. Nesse caso aqui, eu trouxe hoje o where. O porquê disso? Porque é muito frequente nós utilizarmos o where para fazer perguntas do tipo: onde é o banheiro? Onde é o laboratório de química, de física? Onde é a sala do diretor? Tá? Então, a gente vai, na verdade, fazer uma montagem com a palavra where, aquele nosso amigo de todo sempre, que é o verbo to be, né? Where is the bathroom, tá? E o local que a gente quer saber onde é que fica, tudo bem? Vamos então, por gentileza, mudar de slide. Então, nesse slide, eu trouxe justamente alguns exemplos. Nessa primeira estrutura, foi a que eu falei que aparece acompanhada do nosso sempre amigo to be verb. Where is the principal's office? Please. Vejam que quando a gente marca a frase com o please, a gente está sendo educado, polite, no caso. Mas também a gente tem outras opções, né? É muito frequente a gente perguntar para alguém: você sabe onde fica o laboratório de ciências? Você sabe onde fica a cantina? Então vejam que eu trouxe construções, né? E isso faz parte da nossa língua informal. É muito comum esse tipo de construção dentro do diálogo. A gente pode começar a frase com o do you know? E aí vem where is the science lab? E trouxe ainda uma segunda opção, que é na verdade, uma dica de uma construção mais avançada, mais elaborada dentro da língua inglesa, e que vocês vão encontrar frequentemente em exames
né? Exames de proficiência e também em alguns livros. Por exemplo, Do you know where the science lab is? Vejam que o nosso amigo to be verb ocupou um outro lugar dentro dessa formação de frase. Ele foi lá para o final. Tá? Vocês não precisam se preocupar com isso, mas é interessante que vocês comecem a entrar em contato com essas construções diferenciadas e reparem no material que vocês aprendem, tá bom? Vamos passar para o próximo slide, por favor. Gente, nesse slide, nós estamos falando sobre perguntas em inglês que podem ser feitas usando can, may ou where. Então, agora, nós vamos fazer mais uma interação, 5 minutinhos aí com vocês. Pensem no que a Paty explicou até o momento e tentem montar perguntas usando os verbos can, may ou utilizando o where. Se vocês tiverem ideias de perguntas diferentes relacionadas ao cotidiano escolar, também podem colocar no nosso chat, tá bom? 5 minutinhos e a gente já volta.
Oi, gente, estamos de volta com as nossas interações. Estou vendo aqui, professora Patrícia, que tem bastante comentários, bastante interações aqui para mim falar com você aqui, para perguntar o que os professores e os nossos estudantes estão colocando. Então, eu vou começar com o professor Maurício, que falou assim: Good afternoon, everybody. O tema escola é muito interessante e fica muito atraente por ser bem contextualizado, devido ao nosso dia a dia. Concordo, hein, professor Maurício? A professora Ana Paula falou assim: Where do you live? O professor Maurício falou o seguinte: Where is the secretary? Professor Fábio: Can I help you? Professora Verusca: May I drink some water, please? Agora, vou para alguns comentários dos nossos estudantes. A Luana, do primeiro ano do ensino médio, falou assim: Where is the bathroom? O Gabriel, do segundo ano do médio, falou o seguinte: Canteen is where? A Luana, do segundo ano, falou o seguinte: She may go downtown alone. O Diogo, também do segundo ano, falou o seguinte: Where your friends are? O outro Diogo, do segundo ano, não, desculpa, é a mesma pessoa, é que tem dois comentários. Ele falou assim: May he does that? O Levi falou o seguinte: Where the bathroom is? Rafael, do terceiro ano também, Do you know the answer? O Levi falou o seguinte: May we play soccer? O Jairo, do terceiro ano, falou assim: Time, what is the recreio? Recreio, ele falou. Professora Elizabeth falou o seguinte: May I leave the room, please? Ela também comentou o seguinte: Can you listen me, please? A professora Luciene falou o seguinte: Where is the book? A professora Hilda escreveu assim: Where is she from? Eu estou vendo aqui, professora Paty, que alguns dos nossos estudantes cometeram alguns erros na hora de montar as perguntas, invertendo aí a ordem, se atrapalharam um pouquinho na hora de colocar o verbo, o pronome. Então, eu gostaria que você comentasse em cima do que os estudantes colocaram e talvez repetisse para a gente um pouquinho como é que a gente monta a pergunta, como que é essa regra, tá bom? Pessoal, tem bastante interações aqui e eu prometo que na hora que eu voltar, depois que a professora Paty explicar, eu faço mais alguns comentários, tá bom? Ok, teacher Grazi. Bom, eu gostei muito de uma colocação aqui, uma frase que também faz parte do nosso manualzinho da sobrevivência para tudo, que é o Can I help you? Então, além de você ser gentil, ela pode ser utilizada não só no contexto escolar, como também em muitos outros contextos, porque é a famosa frase em que eu posso te ajudar. Outra coisa que foi falado, me perguntaram aqui sobre a palavra recreio, ou como meus alunos do médio gostam de falar, porque eles dizem que eles não são crianças, o intervalo. Então, para nós, esse é o break. Também gostei do listen to me, please, que é uma frase típica de professores. Teacher Grazi, será que você tem mais algum tipo de interação dentro desse chat para a gente responder? Tem aqui alguns comentários que eu não li, né? Ainda de alguns professores. A professora Luciene falou, Where is the book? A professora Hilda, Where is she from? A professora Verusca, Can you explain again? Que é uma pergunta muito útil, né? Em sala de aula. E algumas dúvidas, como eu já havia mencionado anteriormente, de alguns estudantes confundindo, escrevendo como se fosse uma afirmação e colocando um ponto de interrogação no final, né? Talvez porque em português
a gente mostra que é uma pergunta de acordo com a entonação e não de acordo com a ordem entre verbo, pronome. Certo, professora Patrícia? Right, teacher Grazi, é isso mesmo. Me desculpe, você tinha já me falado que existe um pouco essa dúvida em relação a como construir a frase. Então, lembrando, pela nossa regrinha, nós vamos começar com o WH, né? Ou seja, no caso é where, né? Vamos dizer onde é o laboratório de física. Então, where... Aí, logo na sequência, is the physics lab. Porque, como a gente comentou na aula anterior, em inglês existe uma construção que é bastante possível a partir do verbo to be. E o verbo to be, na gramática da língua inglesa, ele é um verbo extremamente autossuficiente, ou seja, eu digo que ele tem superpoderes. Por quê? Porque é ele sozinho quem consegue realizar perguntas, ele faz as declarações, que são as nossas afirmações, e também consegue fazer a negativa de frases. E quando nós estamos na esfera das perguntas, o que acontece com o verbo to be? Ele muda de lugar. E ele muda de lugar e ele vem para frente do sujeito, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando um pouco mais de gramática, mas é no sentido de resgatar, né, todo esse conhecimento que vocês, inclusive, trazem das aulas de língua portuguesa, certo? Então, eu pus o onde, aí vem o verbo to be, porque a regrinha pede que ele venha no começo, e o sujeito aqui, a quem a gente se refere, é aquele lugar que a gente quer descobrir onde é dentro da escola. E aí, então, vem o Physics Lab. Tudo bem? Se alguém tiver qualquer dúvida ainda nesse sentido, não há problema. É só colocar no chat que a gente recupera a explicação. Vamos, então, passar para o próximo slide. E o próximo slide, já que nós estamos falando tanto, né, a respeito das matérias, nós vamos conhecer, né, o nome de cada disciplina em inglês. Então, vejam lá, eu procurei colocar nesse slide todas as disciplinas com as quais a maioria de vocês tem contato no dia a dia. Então, vamos lá nos carros-chefes. Português, Mathematics. A palavra Mathematics, ela é muito comprida, certo? Para matemática. Então, a gente pode simplesmente utilizar a palavra Math. English, melhor matéria, né, pessoal? Technology, que agora a gente tem, é bastante frequente no ambiente escolar, devido ao momento em que a gente vive, né, que vocês estão cercados de tecnologia, e nós temos também na nossa rede esse tipo de aula. Spanish, que seria uma segunda língua, e algumas escolas possuem uma segunda língua, até poderia ser alguma outra, mas eu coloquei Spanish, que é a mais comum, digamos assim. A matéria que os alunos amam, que é Physical Education, mas Physical Education, vejam que também é bem comprido. A gente pode falar só Gym, que tudo bem, tá? Geography, History, nas humanidades, Philosophy, Sociology, Art. E vamos lá para o trio, né? Que quando vocês estão no fundamental, nós falamos em Science. E quando vocês chegam ao ensino médio, nós desmembramos e vocês aprendem Biology, Chemistry and Physics, ok? Vamos mudar então de slide, por favor. Bom, eu já dei a dica para vocês, né, pessoal? My favorite subject
is English, of course. E agora eu gostaria de fazer uma interação com vocês. Sem antes explicar um pequeno detalhe. Essa palavra subject, in English, ela pode ter dois tipos de significado. No nosso caso, do conceito escolar, eu estou me referindo à matéria, tá? Mas ela também significa assunto, tema, e a gente pode até usar na própria aula de inglês. Vamos dizer que a professora, a teacher, esteja trabalhando um texto. É comum ela perguntar, what is the subject of the text? Ou seja, nesse contexto, qual é o assunto ou qual é o tema do nosso texto? Tudo bem? Agora, a teacher Grazi vai fazer para vocês a pergunta que eu gostaria que vocês nos respondessem. Então, vamos lá. Coloca o slide, por favor, produção novamente. Nós vamos para a nossa quarta interação de hoje e nós gostaríamos que vocês respondessem em inglês. Now, you tell me in English, what is your favorite subject at school? Todo mundo entendeu, né? Qual a sua matéria favorita na escola? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem, escreverem no nosso chat e já já a gente volta para conversar.
Oi, gente, estamos de volta. Eu vi aqui que tem bastante contribuições no nosso chat, tem bastante gente participando. Estou gostando de ver, hein, a participação tanto dos nossos teachers quanto dos nossos students. Bom, eu vou começar com o Diego, do terceiro ano, que escreveu assim: My favorite subject is biology. O Arthur, também do terceiro ano do médio, falou assim: My favorite subject is English. A Paty vai gostar de ouvir isso. A Esther, do terceiro ano, falou assim: My favorite subject is mathematics. Concordo. A Ana Cláudia, do EJA, participação da EJA, ainda falando disciplina que eu gosto. Ela falou, is math. O Rafael, do terceiro ano, realmente retratou a minha disciplina favorita. Ele falou assim, my favorite subject is physics. I love it. O Jairo, também do terceiro ano, falou assim, my favorite subject is gym, English and Math. Gostei de ver aí, bem variado, Jairo, muito bom. A Samara, do terceiro ano, falou o seguinte, my favorite subject is physics. Ah, tô gostando de ver o pessoal falando de física aí. O Paulo falou assim, o Paulo é do segundo ano, my favorite is my gym. O Diogo disse também, falou gym, my favorite subject is gym. A Luana, do segundo ano, falou is gym. O Augusto falou assim, my favorite subject is geography. Agora vamos para o primeiro ano do ensino médio, que também tem bastante participação. A Nayara escreveu assim, math is my favorite subject at school. Muito bem, Nayara. A Camila falou assim, I like history. A Júlia disse assim, I like philosophy. A Bianca falou assim, oh, favorite subject is math. A professora Renate falou assim, my favorite subjects at school are sociology and history. A professora Elizabeth falou assim, my favorite subject is English too. Professora Hilda falou o seguinte, my favorite subjects are art and Portuguese at school. A Sônia, professora Sônia, falou o seguinte, my favorite subjects are philosophy and art. A Dani, o Elias, a Emily e a Luísa, do nono ano, também responderam a English. Ainda no nono ano, apareceu muito Português, History, Math. O Pedro, o Juninho, a Laís e a Júlia falaram que eles gostam muito de Math and History. No sétimo ano, nós temos o Alex, que falou em History. No sexto ano, o Bruno falou Geography. No oitavo ano, a Brenda falou em Math. E o Cauã também, o Cauã do nono ano, falou English. O professor Paulo, ele falou assim, I was Math like favorite subject. Tem mais algumas interações aqui, Paty, que daqui a pouquinho, dando tempo, eu dou uma lida. Mas eu estou vendo que vieram, assim, respostas variadas sobre as disciplinas favoritas. Eu gostaria de comentar que my favorite subject is physics. But I like English too. Ok, professora Paty? Vou deixar você fazer os comentários agora. Ok, teacher Grazi. I am very surprised. Fiquei surpresa também. Eu achava que eu ia ver o nosso chat lotado de gym, mas você vê que tem para todos, não é mesmo? O importante é a gente gostar de estudar, se identificar com alguma matéria, certo? Teacher Grazi, você gostaria de
nos informar sobre alguma novidade aí do nosso chat que ficou para trás, fique à vontade. Não, professora Patti, agora o que eu estou vendo aqui são muitos teachers falando que a matéria favorita deles é o inglês. Afinal, nós temos muitos English teachers aqui, né? E eu vou passar a palavra novamente para você, que o nosso tempo já está ficando curtinho aqui e eu acho que nós ainda temos bastante comentários. Ok, teacher. Então, vamos fazer da seguinte forma. Podemos passar para o próximo slide, por favor? Bom, agora, na verdade, eu trouxe para vocês um assunto que vocês pensam que a gente não sabe, mas a gente sabe sim. Nós vivemos na boca dos nossos alunos, certo? Então, é bastante comum que os alunos nos qualifiquem, ou seja, eles vão nos dar adjetivos do tipo my chemistry teacher is very funny. Agora, vejam bem, eu gostaria que vocês começassem a pensar a partir de agora como são os professores com os quais vocês já tiveram contato na sua vida, né? Eu trouxe alguns exemplos e a gente vai voltar a falar a respeito das qualidades. Na aula passada, nós falamos bastante a respeito de feelings, emotions, que também são qualidades ou estado. Aqui, nós estamos, então, qualificando. Na primeira frase, my math teacher is very intelligent. The gym teacher is so cool. Cool, pessoal, é uma gíria que é o legal da língua portuguesa. Usually, chemistry teachers are crazy. É aquela imagem, né, do cientista maluco que a gente tem do professor Pardal. Portuguese teachers are talkative. Normal, né? Professor de língua portuguesa é muito falante. Talkative vem do verbo to talk. Agora eu vou devolver para que a Teacher Grazi faça mais uma interação com vocês. Antes da nossa última interação, Teacher Pat, eu gostaria de comentar que chemistry teachers are really crazy. Concordo totalmente que os professores de química são doidinhos. Perdoem-me os professores de química que estão nos assistindo. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês da nossa última interação. Pensem num professor da sua escola e responda utilizando as construções aprendidas em inglês. Who is your favorite teacher? Describe him. Usage of who, quem, né? E aí, pensa um pouquinho o que vocês gostariam de falar desse professor, se ele é inteligente, se ele é cool, se ele é crazy, uma característica desse professor. Para essa última interação, eu vou dar 5 minutinhos e a gente já volta para conversar um pouquinho. Tá bom, gente? Até daqui a pouco.
Oi, gente, estamos de volta. Essa foi a nossa última interação de hoje. Infelizmente, a nossa aula está pertinho do final, mas eu tenho bastante comentários aqui ainda para ler para vocês. A Suiane, do terceiro ano, nossa, eu não tinha lido nenhuma interação da Suiane hoje. Eu sei que ela está com a gente desde a primeira aula de inglês, Paty. Ela escreveu assim: I don't like my teacher of chemistry because he is very serious. Puxa. A Beatriz, também do terceiro ano, falou assim: My history teacher, Avison. O Jairo escreveu assim: All of my teachers are great. A professora Hilda falou assim: My Portuguese teacher was excellent. A professora Luciana falou assim: My English teacher at college was wonderful. His name was Mark. Professor Maurício falou o seguinte: My Portuguese teacher was intelligent. Professora Hilda comentou o seguinte: The English teacher was marvelous. A professora Andressa falou assim: My geography teacher was very critic about society. Acho que isso é uma característica dos professores de geografia, né? O professor Maurício falou assim: At school, my favorite teacher was the Portuguese teacher. She was very intelligent and serious. A professora Verusca falou assim: My Portuguese teacher was amazing. A professora Elizabeth falou assim: My chemistry teacher was very intelligent. Professor Paulo falou assim: History teachers are usually very talkative. O Rafael, do terceiro ano do ensino médio, escreveu assim: My people favorite in school is very vice principal who was my teacher. Samara, do terceiro ano do ensino médio, falou assim: My geography teacher is very cool and intelligent. No segundo ano, nós temos as seguintes interações. A Luana falando assim: Who are most soft teachers? Philosophy and sociology. O Gabriel falou o seguinte: Ai, Gabriel, my physics teacher and fun when he needs it, but he is an excellent professional. O Paulo, do segundo ano, falou o seguinte: Teacher favorite, sociology and gym. O Augusto falou o seguinte: The life project teacher is very much my friend. Tem aqui vários comentários, né, dos estudantes comentando que eles admiram os professores que são mais sérios, mais inteligentes, mais talkativos. No terceiro ano, eu vi que a Raíssa escreveu assim: My favorite teacher is cool, talkative and funny. O Davi Henrique, ele falou em português assim: Meu professor favorito é muito inteligente, sério e rígido. E o Tiago também falou isso, mas em inglês. Ele falou assim: My favorite teacher is very smart, serious and rigid. Eu gostaria de comentar que my favorite teacher was my physics teacher. His name is Claudio, and now he is a teacher in a rede, in a public school. But okay, I'm so sorry. Eu não vou conseguir ler todos os comentários de todos. Nós temos muitos comentários aqui. Dando tempo, eu volto para ler mais alguns. E agora eu vou passar a palavra para a professora Patrícia, para nós finalizarmos aqui o dia de hoje. How nice, Teacher Grazi. Vejam que os professores sempre são grandes referências na vida de todo mundo, até dos próprios professores. My favorite teacher was a Portuguese teacher, and his name was William Cereja. Bom, eu também achei muito legal o tipo de qualidade que foi mencionada
porque a gente vê uma grande diversidade aí. Muitos estudantes gostam dos professores que são alegres, que são comunicativos, que são sérios, que são inteligentes, que demonstram, né, um profissionalismo. E nós tivemos um estudante que mencionou sobre ser rígido. Em inglês, nós podemos usar a palavra demanding, ou seja, é uma pessoa exigente, que nos cobra, né? Porque isso também é uma forma de amor. Teacher Grazi, você tem mais alguma colocação a acrescentar? O que eu estou vendo aqui no nosso chat é que realmente os professores favoritos são aqueles que, apesar de rígidos, mostram amor, mostram interesse pelos nossos estudantes. De maneira geral, os comentários são os mesmos, né? Que os professores mais queridos são aqueles inteligentes, são aqueles que são mais amigos dos estudantes, e eu acho que é isso mesmo, professora Paty. Nós podemos, então, passar para o nosso último slide, e nele eu tenho um recado especial para vocês. School, school, ou seja, a escola é um lugar legal. E agora eu vou finalizar agradecendo a participação de todos, e quem vai encerrar a nossa aula de hoje será a minha colega Teacher Grazi. Ok, Paty, eu totalmente concordo. School is school. Eu acho que a escola é um lugar legal, é um lugar para ser interessante, e eu acho que todos nós estamos com um pouquinho de saudade da escola, né? Nessa pandemia a gente tem aí um misto de saudade com será que eu quero voltar? Mas enfim, school is really cool. Eu concordo com você. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Eu vi que as participações de hoje foram muitas, tivemos aí contribuições. Peço desculpas se eu não li as contribuições de todos vocês, infelizmente não foi possível, porque realmente foram bastante. Gostaria de lembrá-los que essas aulas vão ficar na videoteca do CMST, então vocês vão poder revê-la num outro momento. Acho super interessante que vocês peguem para assistir novamente, para tirar as suas dúvidas. De repente, podem até fazer comentários sobre ela num outro momento, numa próxima aula, né? Semana que vem nós estaremos aí descansando. Aproveitem bastante esse momento de descanso, esse momento de relax. Logo, logo nós estaremos de volta. E eu gostaria de agradecer a Teacher Paty por mais uma aula hoje. Gostaria de agradecer a Simone e a Ana Paula, que estão aí trabalhando remotamente, porque afinal a aula de inglês não é só o que vocês estão vendo aqui, né? Nós temos outras teachers que estão ajudando aqui, que estão ajudando a passar as perguntas do nosso chat para a gente poder estar comentando com vocês, tá certo? Então aqui eu estou agora finalizando, agradecendo a presença de todos, e a gente se vê logo logo, tá certo, gente? Tchau, tchau!